Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? É o Carlos Souza. Estamos ao vivo, falando direto de Portugal para vocês. Gente, o nosso assunto de hoje é um assunto que pode gerar alguma polêmica e até mesmo possa desmotivar você ou talvez animar você a sua migração para a Europa, para Portugal. Por que que eu não recomendo que você migre para Portugal em 2023? Por que que eu não recomendo que você venha para cá? Por que que eu digo que não vale mais a pena o sacrifício de você vir para Portugal? Por vários motivos. Dentre eles, a burocracia na questão da imigração, a burocracia em relação a documentos, a burocracia em relação a trabalho, a burocracia em relação a você conseguir um imóvel, um aluguel, um arrendamento. Tá tudo muito difícil em Portugal. Tudo muito difícil. Os aluguéis subiram absurdamente em Portugal, principalmente nas cidades grandes, médias e pequenas, principalmente cidades referências como Porto e Lisboa. Então eu não recomendo Portugal para você, querido amigo imigrante, de qualquer lugar do mundo, especialmente você do Brasil que me assiste. Ah, eu quero ir para Portugal agora em 2023. Bom, se você quer vir, venha, o país está aberto para imigrantes do mundo todo. Só que eu não recomendo que você venha para Portugal em 2023 por esses e outros tantos motivos. Dentre eles, claro, a questão de aluguel, de arrendamento, a questão de trabalho, enfim, vários motivos. Tem uma matéria que saiu agora no dia 31 de dezembro, ainda de 2022, nós já estamos em janeiro de 2023, mas a matéria saiu dia 31 de dezembro de 2022, às 6h45 da manhã, uma matéria muito boa, que foi uma entrevista com o Pedro Góes. Pedro Góes, ele disse o seguinte na entrevista, vou dar alguns destaques aqui, que é o seguinte: apanhamos um susto com os dados dos censos, sem imigração o país já não sobrevive. Por que eu estou dizendo que é para você não vir para Portugal? Porque talvez assim alguns portugueses deem valor ao imigrante, deem valor ao seu esforço, ao seu sacrifício, ao seu trabalho, à sua vinda para cá. Você sabia que foi feito um levantamento e o PIB, a grana que os imigrantes gastam, que os imigrantes contribuem com Portugal, chegou a ultrapassar os 1.200.000 euros. Você acredita nisso? E ainda tem portugueses, ainda tem pessoas que ignoram a presença dos imigrantes aqui na Europa, aqui em Portugal especialmente. Aumentam o aluguel, os arrendamentos, colocam burocracia para documentar os imigrantes. É um absurdo e não dão valor. Eu estava assistindo a entrevista com o Pedro Góes, estava lendo a entrevista com o Pedro Góes, e ele disse o seguinte: apanhamos um susto com os dados do censo, sem imigração o país já não sobrevive. Ou seja, se não houver imigrantes, esse país aqui será reduzido. Será isso mesmo, será reduzido. Tem uma outra matéria que eu estava lendo, e essa matéria foi do dia 18 de dezembro de 2022, 8 horas da manhã, por Felipa Ribeiro. A matéria diz respeito ao seguinte: sem imigrantes, Portugal terá apenas 7 milhões de habitantes em 2050. Você consegue entender o que é isso? Um país com 7 milhões de habitantes, em 2050, é a previsão que estão se fazendo. Então, uma vez que o país não consegue fazer
um trabalho, um desenvolvimento para poder acolher bem o imigrante, poxa vida, gente. O imigrante chega no país com a família, precisa de aluguel, precisa de trabalho, de documentação. Em vez de desburocratizar para o imigrante ficar legalmente no país, o que se tem é uma burocracia gigantesca. Eu, por exemplo, precisei rodar em vários lugares e todo documento que eu levava sempre faltava um. Aí eu arrumava aquele documento, daqui a pouco faltava um outro tipo de documento. Arrumava aquele documento, aí faltava um outro tipo de documento. Ou seja, muita burocracia. Não burocracia simples, é burocracia. É uma burocracia sem tamanho, sabe? Então é muito importante você que vai vir para esse país lindo, para esse país maravilhoso, você compreender que é um país com muita burocracia. E esses dados que eu estou passando aqui são dados reais de especialistas, de pessoas que são portugueses, são pessoas oriundas, a origem deles é daqui mesmo, da Europa. Então é isso. Entre 2011 e 2021, Portugal perdeu cerca de 196 mil pessoas. Só em 2019 e 2020 é que foi registrado um aumento da população e a culpa foi do salto migratório positivo. Mais de 20 mil portugueses deixaram o país todos os anos e a maioria deles jovens. Ou seja, os jovens portugueses não querem ficar aqui em Portugal. Eles migram para outros países da Europa ou vão para os Estados Unidos em busca de algo melhor, de salário melhor, de condição melhor de vida, e eles estão certos. Só que os outros migrantes que vêm para cá, para Portugal, vêm também em busca de uma vida melhor. Só que quando chegam aqui, se deparam com valores absurdos de aluguéis, valores absurdos de arrendamento, burocracia para se documentar, uma burocracia terrível para se documentar. E quando você vai em junta de freguesia, quando você vai em busca dos seus documentos, por exemplo, o próprio CEF, por exemplo, está pouco se lixando para o imigrante. Porque você vai em alguns escritórios do CEF, eles não lhe atendem. Aí você tem que ir lá online, preencher os dados e parar aí, para lá. E demora lá anos para você ser chamado para uma entrevista, para conseguir um cartão de residência. Ou seja, é muita burocracia. Se eles colocassem a mão na consciência, iriam pensar o seguinte: peraí, a gente depende do migrante, a gente depende do imigrante para a construção civil, né? Quem é que constrói? Quem é que reforma? Quem é que trabalha com reforma, com construção? Quem é que trabalha com pavimentação? Quem é que coloca a mão na massa, trabalha com pintura, com elétrica? Quem é que trabalha? O imigrante. O migrante que trabalha, que coloca a mão na massa, porque o salário é baixo. Então essas são algumas desvantagens que tem no país. A questão da burocracia do documento, a questão dos arrendamentos e aluguéis que são muito caros, a questão do salário que é muito baixo e por aí vai. Então são muitas coisas que faz com que o migrante desanime na hora de migrar para esse país. Então é muito importante você que está aí me assistindo, que pensa em vir para Portugal em 2023, você pensar nisso, porque isso é dado. 100 imigrantes, Portugal terá apenas 7 milhões de habitantes em 2050, ou seja, o imigrante é necessário aqui, mas tem que se tirar a burocracia, tem que se tirar toda essa burocracia que foi posta para o imigrante. Para o imigrante. O imigrante não vem para cá para fazer nada errado, ele vem para cá para ele trabalhar, para ele cooperar com o país, para ele contribuir com o país. E segundo o que eu estava estudando, o Pedro Góes, ele fala sobre vários assuntos na entrevista que ele deu e seria bacana você depois assistir, né? É publico.pt, a entrevista do Pedro Góes. Pedro Góes diz, olha, fomos apanhados como susto com os dados do censo. Sem imigração o país já não sobrevive, ou seja, sem imigração o país não tem como sobreviver. E o governo sabe disso.
O governo português sabe disso. Sem imigração, o país não sobrevive, gente. Não sobrevive mesmo. Não sobrevive mesmo. Os imigrantes em Portugal, segundo Pedro Góes, serão, ou já entre 800 e 900 mil. Então, o que acontece é o seguinte: tinha uma ideia de que eram cerca de 542 mil, né, num relatório do Instituto Nacional de Estatística, e 698 mil em outro observatório de imigração, só que chegam aí a 800, 900 mil imigrantes. E esses imigrantes, eles cooperam com o país, eles investem no país. Você está pensando que nós, imigrantes, estamos aqui de graça? Não estamos de graça aqui, não. Não estamos de graça aqui, não. Quando eu pego o recibo da empresa que me paga para eu trabalhar nela, eu fico assustado com a quantidade de impostos que eu pago. Então eu trabalho e contribuo muito com esse país aqui. Então o direito que um português tem é o mesmo que eu tenho, porque eu pago muito para viver aqui nesse país. Então olha só, os imigrantes que estão aqui no país, aqui em Portugal, eles contribuem, todos eles, anualmente, ok? Ultrapassa. Isso aqui são contribuições para a segurança social. Ultrapassam 1,200 milhões de euros. Então, por ano, os imigrantes contribuem com mais de 1,200 milhões de euros. É muita grana. E essa grana vem de onde? Vem do trabalho, do sacrifício, da entrega que os imigrantes fazem para cooperar com esse país. Esse país é lindo, ele é maravilhoso, ele é. Só que tem que deixar de ser burocrático, porque o pai de família que vem para cá, a mãe de família que vem para cá, as pessoas que vêm para cá, vêm para estudar, vêm para investir, vêm para trabalhar, vêm para cooperar com o país, e seria bacana se todos, uma boa parte, compreendesse isso. Então é importante você que está me assistindo agora, que pensa em vir para cá em 2023, ter em mente isto. Não vale mais a pena o sacrifício. Não vale. Você vai encontrar aluguéis caros, arrendamentos caros, você vai encontrar dificuldade para se documentar, você vai encontrar uma burocracia terrível no CEF, que leva aí um tempão para você conseguir seu cartão, para você poder viajar para o exterior e voltar para cá legalmente. Enfim, você vai encontrar dificuldade para você se legalizar, para você se documentar no país, infelizmente. E mesmo eles tendo em vista a importância do imigrante, que coopera muito com esse país financeiramente falando e com mão de obra, a burocracia é tremenda. Então você que me assiste, pense bem se vale a pena você vir para cá. Detalhe, falando de economia, só para você ter ideia, isso aqui é um dado, tá no observador.pt. Você pode acessar da sua casa agora, www.observador.pt. Portugal vai crescer 1,5% em 2023, o triplo da zona do euro, prevê o Banco de Portugal. Inflação ainda perto de 6% no próximo ano. Ou seja, já estamos em 2023. O Banco de Portugal reconhece riscos, mas aponta para um crescimento de 1,5% nesse ano de 2023, o que é o triplo da previsão do BCE para a zona do euro. A inflação será de 5,8% em 2023. Então não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira não. Isso afeta o que você compra no mercado, isso afeta o combustível que você coloca no seu carro, isso afeta a qualidade de vida que você vai ter aqui. Então tudo é muito complicado, tem que se pensar um pouquinho, tá bom? Peço que você deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu like, se inscreve no canal. E eu digo a você uma coisa, é muito importante você compreender isso tudo antes de você vir para cá. Por quê? Porque os dados de 2016 apontavam que 110 mil brasileiros moravam em Portugal. Aí em 2018 foi feito um outro levantamento
e cerca de 111 mil moravam em Portugal. Depois, em 2020, esse número saltou para 276 mil imigrantes em Portugal. Como você vê, em somente 4 anos houve um crescimento de 151%. Vale a pena morar em Portugal pela questão da segurança, pela questão de educação, pela questão de bem-estar? Vale a pena, mas é muito burocrático. Então você aí some, pense, coloca no papel, se planeje, ore a Deus, confie em Deus. Se você tem um sonho, tem um desejo, pense um pouquinho, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, o seu like e até o próximo vídeo. Fica com Deus.